mas acrescente à virtude o conhecimento. Então é tão interessante, gente, que Pedro está propondo aqui camadas, passos, caminhada. A salvação você recebeu. Agora acrescenta, esforça para acrescentar à sua fé a virtude moral. A virtude moral não foi a virtude moral que te salvou, mas com a virtude moral você vai viver a vida de um jeito diferente. E acrescenta a virtude moral, a excelência moral, o conhecimento. O que é conhecimento? O termo conhecer a Deus vai muito além de ter um conhecimento intelectual. Você já deve conhecer uma pessoa que já leu a Bíblia várias vezes e vive uma vida completamente distante de Deus. Ok? Ou então alguém que até estudou teologia e hoje vive uma vida para humilhar os outros que não estudaram. Isso não é, o conhecimento de Deus vai muito além do que você apreende intelectualmente. Expressa uma relação pessoal entre o que conhece e o que é conhecido. Por exemplo, se eu chegar aqui e falar assim, eu sou Helena, e a senhora, qual que é o seu nome? Elisa. Prazer, Elisa. Eu sou Helena, sou casada com João. Você é casada, Elisa? E como é que é o nome do seu marido? Jair? Olha aí, ela é Elisa, casada com Jair, eu sou Helena, casada com João. A gente se conhece, gente? Não. A gente tem algumas informações, e eu posso sentar com a Elisa aqui e ter muito mais informação, mas eu vou conhecer a Elisa? Não. Isso é o começo. Para eu conhecer a Elisa, eu vou ter que comer 1 quilo de sal com ela. Conhece essa expressão? Quando eu escutava essa expressão, comer 1 quilo de sal, eu pensava, meu Deus, deve ser porque os dois ficam com a boca tão amarga, que aí tudo que está ruim dentro sai para fora. Não, gente. Para você consumir 1 quilo de sal, muitas refeições juntos. Muita conversa ao redor da mesa. Não é assim? E assim, convivendo, é que a gente vai se conhecendo. E é esse conhecimento que Pedro está sugerindo. Acrescenta a virtude, a excelência moral, o conhecimento. Anda com Deus, conversa com Deus, rasga o seu coração para Deus. O termo no hebraico de conhecer é iada. O termo semelhante no grego é gnosco, mas eles significam a mesma coisa. O verbo iada apresenta uma grande variedade de significados no hebraico bíblico. E ele pode significar percepção sensorial. Eu posso não estar vendo, mas se alguém colocar isso aqui na minha mão, eu apalpando, eu vou ver que é uma xícara, mesmo que eu não esteja vendo, porque o meu tato vai reconhecer. Então, conhecer sensorialmente. Também pode ser conhecer por apreensão intelectual. Então eu escuto uma lição, eu leio livros, eu assisto aulas, então eu apreendo intelectualmente. Eu posso também ter a posse de informação ou fatos que podem ser aprendidos. Aí, por exemplo, não apenas numa sala de aula. Se você vai lá com um mecânico consertando um carro e você começa a observar, ele pode te ensinar a ser um mecânico também. Se você vai pescar com uma pessoa que tem muita experiência, você está lançando a rede, a vara no lugar errado. Não é assim não, rapaz, vem cá, deixa eu te ensinar. Então, também tem essa questão. Iada também significa isso. Também pode ser habilidade prática. Habilidade prática eu faço uma coisa há tantos anos, eu repito tanto a mesma coisa, que eu tenho um conhecimento profundo daquilo. Não vem tentar me ensinar a fazer faxina não, que eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou limpar todos os cantinhos do banheiro que ninguém vai conseguir limpar. Então, por quê? Porque eu já pratico isso há muito tempo. Eu faço faxina há muito tempo. Eu cozinho há muito tempo. Eu tenho um hábito que eu repito todos os dias. E isso vai aumentando o meu conhecimento acerca daquilo. E, finalmente, intimidade física. Então, vocês lembram lá no Novo Testamento, quando fala assim, que José recebeu Maria por sua esposa, mas não a conheceu até que ela desse à luz a um filho chamado Jesus. Ou seja, ele não teve intimidade física com ela. E aí, esse conhecimento que Deus está nos chamando é iada. Você pode caminhar com Deus, aprender Deus por apreensão sensorial. Gente, quem aqui já sentiu a presença de Deus? Os seus sentidos sentiram para você, não foi?
dá um arrepio. Tem gente que já sentiu o cheiro. Tem gente que tem a visão aberta, literalmente, a visão espiritual aberta, né? Quantas vezes nós estamos cantando, nós estamos adorando com as nossas canções, que é uma das expressões de adoração, e você conhece a Deus à medida que você vai adorando, cantando diante dele. Não é assim? Deus quer que a gente o conheça dessa forma, aprendendo a Deus sensorialmente, percebendo a Deus sensorialmente. E tanto é que ele compara ele com coisas que a gente aprende sensorialmente. Eu sou o pão da vida, eu sou a água, não é? O vento, quando a gente fala, eu não acredito em Deus, você já viu Deus? Não, mas você já viu o vento? Não, você não vê o vento, você sente o vento, né? E assim, também nós podemos, por apreensão intelectual, também podemos ter posse de informação, como a gente está tendo aqui nessa noite. Fatos que podem ser aprendidos sobre a vida de Jesus. Você pode viajar para Israel, você pode fazer uma imersão geográfica, teológica, histórica e aprender ainda mais. E você pode ter intimidade com o Senhor. Intimidade. Tem hora que eu penso, gente, que como o nosso casamento, ele é apenas a sombra do que nós estamos para experimentar com Deus. Que a nossa intimidade sexual, ela é apenas uma pontinha da alegria que está reservada para a gente sentir na comunhão com Deus. Teve uma vez, eu estava grávida de 8 meses da minha última filha. E nós fazíamos parte do Ministério Diante do Trono. E nós estávamos num retiro espiritual, todo diante do trono. E o pastor Cirilo, na época, veio ministrar sobre nós do Diante do Trono. E o pastor Cirilo, para quem conhece um pouco o Cirilo, sabe que ele carrega uma presença de Deus que é uma coisa impressionante. E no final daquela palestra, nós entramos para a reunião às 9 da manhã. No final daquela palestra, ele foi orando por um a um, ministrando um a um. E, gente, eu tive uma das experiências mais loucas que eu já tive com Deus, assim. Depois daquilo, eu não vivi algo parecido. Ele orou, e à medida que o Cirilo ia orando pelas pessoas, muitas dessas pessoas iam caindo. E eu falei assim, eu quero cair também no poder de Deus. E fui toda saliente. Só que ao invés do Cirilo pôr a mão na minha cabeça, ele soprou nas minhas mãos. E não aconteceu nada. Ele soprou nas minhas mãos, orou por mim, não pôs a mão na minha cabeça e foi para o próximo. Eu falei, Senhor, só isso? Gente, as minhas mãos começaram a queimar. Parecia que as minhas mãos viraram 2 brasas. E passavam ondas pelo meu corpo inteiro assim, de alegria. E eu não caí, eu fui projetada. Gente, eu estava grávida de 8 meses, com uma barriga enorme, porque eu já estava no 4º filho. 4 filhos você já viu, né? A musculatura está toda frouxa. Aquela barriga imensa. E a sensação física que eu tive é que eu fui erguida e colocada no chão. É que primeiro os meus pés saíram do chão e eu fui colocada. Foi a sensação que eu tive. Eu caí e fiquei lá. E quando eu fiquei lá, essas ondas iam percorrendo o meu corpo e minhas mãos queimavam. E eu ria e chorava, e ria e chorava. E eu não precisava de mais nada. Eu estava plena. Aí alguém veio. Helena, levanta, Helena. Não quero ir, não. Helena, você precisa de comer. Helena, você precisa de comer. Eu não preciso de comer, não preciso de comer. Helena, já são 4:30 da tarde. 4:30. 4 horas ou 4:30. A gente entrou às 9. O Cirilo deve ter orado por mim às 11. Eram 4:30. Você já viu mulher grávida no 8º mês? A gente vai no banheiro de meia hora. A gente tem uma fome para comer um elefante. E se deixasse eu teria ficado ali até sabe-se Deus que hora, porque eu estava completa. Eu estava plena. Não tinha vontade nem necessidade no banheiro, não tinha vontade nem necessidade de comer. Foi a experiência mais louca que eu tive com Deus.
E depois daquele dia, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Nunca mais. Algumas coisas que eu tinha que lidar com ela, eu não tive que lidar mais com elas. Deus me renovou completamente. Eu lembro da Zenete, na hora que eu caí, ela veio e ministrou no meu peito, porque a Zenete acompanhou o meu processo de cura das memórias, cura do abuso sexual da minha infância. Pessoa que acompanhou, ela foi ministrando a cura para mim, e naquele dia ela veio e disse: Helena, Deus te trouxe nesse lugar, o mesmo lugar que Ele começou a sua libertação, Ele te trouxe aqui para te encher. Recebe, porque Deus está te enchendo, te renovando. E eu estava cheia. Eu estava tendo intimidade com Deus. E é isso que Ele quer que a gente tenha com Ele. Amém. Ele quer que a gente experimente, conheça de um jeito pleno, completo, em todas as facetas, aprendendo, caminhando e tendo intimidade com Ele. E ao conhecimento, acrescente o domínio próprio, ou autogoverno. Domínio próprio consegue dominar os seus impulsos, controla os seus atos e as suas emoções. Tem gente que fala que o cristão ele tem que desenvolver domínio próprio, mas alguns desavisados acabam desenvolvendo demônio próprio. Misericórdia. Por quê? Porque tem a ver com as nossas atitudes, as nossas emoções, as nossas vontades, os nossos impulsos. E às vezes a gente age sem pensar, sem refletir, não tendo autogoverno. Provérbios 10:19 diz o seguinte: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Então, uma área da nossa vida em que é perfeita para exercitar o domínio próprio é a maneira com a qual a gente se comunica, né? E se você, marido e mulher, não experimentam uma comunicação saudável entre vocês dois, seguramente vocês vão ter alguns problemas no casamento. E essa comunicação saudável, ela passa pelo domínio próprio em saber como falar com o outro, como se expressar, quando falar com o outro, quando se expressar, e também de ajudar um ao outro. A questão da comunicação, às vezes passa pela linguagem verbal e às vezes passa pela linguagem não verbal. Mas meninas, por favor, ajudem os maridos, porque nós não temos bola de cristal, e nós não temos esse discernimento da linguagem não verbal feminina, que é absolutamente natural para vocês. Então vocês estão ali se comportando, jogando um charme, fazendo um olhar, demonstrando a sua intenção com sua expressão corporal, e o maridão está viajando na maionese, não pegou mesmo. Por favor, seja literal com ele, pelo menos no início do casamento, para que o cara comece a discernir. Quando ela olha desse jeito, quer dizer isso aqui. Quando ela age dessa forma, é porque ela está com essa intenção. Nós precisamos que vocês nos ajudem. E também que a gente tenha aquele controle na hora da emoção, da ira, da raiva, a gente saber como falar. Maridos, não grite com sua esposa. Não deixe que sua ira ou suas preocupações com outras coisas atrapalhem a convivência no lar. E sentem para escutá-la. É claro, meninas, não vai chamar para discutir a relação na hora do futebol, por favor. Espera passar ali. Agora, meninos, separa um tempo para ouvi-las, para querer saber delas o que elas precisam dizer, quais são as questões. Procure se interessar. Então vocês têm que cuidar da comunicação, mas com domínio próprio, para saber o que falar, como falar, até as coisas que não estão legais. Não ofenda quando você trouxer um problema. Apresente o problema e vamos resolver juntos, com cuidado com as palavras. 1 Tessalonicenses 4, 3 e 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual, cada um saiba controlar o próprio corpo de maneira santa e honrosa. Mais uma vez, domínio próprio, autogoverno com as sensações dos nossos corpos. E aqui fala explicitamente sobre a questão da imoralidade sexual.
A gente infelizmente vive um momento em que muitos casamentos estão sendo destruídos por causa da pornografia. Então, homens, nós que somos visuais, a gente não pode impedir de uma moça bonita, formosa, cheirosa e com vários dotes físicos passar na nossa frente, sem que a gente veja. Mas a gente pode evitar e não acompanhá-la com os olhares. Quando você se depara numa situação dessa, é circunstância. Mas se você insiste ou procura algo além daquele primeiro contato visual, você não está tendo domínio próprio sobre seus impulsos. E isso pode trazer problema para o seu casamento. Porque você vai se interessar, daí a pouco você vai ver mais alguma coisa, aparece um filme ou uma programação que envolve o corpo feminino e você passa a se entusiasmar com aquilo, daqui a pouco você está procurando consumir pornografia. Outra questão importante e assustadora para nós, eu vou me controlar aqui para não derrubar mais o negócio, mas obrigado. Esse que te digo, o tempo está passando. Ela é auxiliadora idônea para isso, né, também. Enfim, pasmem, gente, a pornografia tem crescido no meio das mulheres. Nós tivemos esse dado recentemente, e alguma coisa que nos chocou ainda mais, tem crescido ainda mais no meio das jovens. Então cuidado com o que vocês colocam para dentro de casa, ou permitem que entre dentro de casa, na televisão, na internet, nas revistas, nas conversas. Não é que a gente vai ficar imune e nos colocarmos numa bolha para evitar os problemas do mundo, não. Mas o que está sendo semeado, ministrado e consumido dentro de casa tem que ser alimento bom, para que quando aparecer alguma situação dessa, não cative as pessoas que você ama, e nem a si mesmo. Meu bem, posso abrir um parênteses? Abre o parênteses, meu bem. Gente, deixa eu falar uma coisa muito importante aqui. Quem inventou o sexo? O sexo é imundo, gente? Deus criou o sexo elevado e sublime. Inclusive é dele que vêm os novos seres humanos. Deus inventou o sexo. Então por que você vai se inspirar no diabo? Aliás, um parênteses no parênteses. Ela grávida de 8 meses pela 4ª vez é um negócio maravilhoso. Fecha. Ai, João Lúcio. Domínio próprio, João Lúcio, domínio próprio. Gente, aí Satanás, tudo que ele faz, ele é ladrão, rouba o sexo e torna a ferramenta maravilhosa de Deus, que é para gerar vida, para gerar morte. Trouxe todo tipo de deturpação para a sexualidade. E a gente está vendo os frutos por aí pipocando para todo lado, né? Vai buscar no manual de instrução do fabricante o jeito certo de fazer sexo. Os filhos de Deus, casamento, aprovado, abençoado, não estão desfrutando da sexualidade. Por quê? Porque estava acostumado a ser motivado pelo lixo do inferno. Deixa eu te falar, gente, sexualidade saudável Deus tem para ensinar. Graças a Deus, hoje nós temos profissionais sexólogos dentro das igrejas, pessoas cristãs que podem ajudar em toda sorte de problemas que podem surgir dentro da sexualidade. Agora, você não precisa da pornografia para apimentar o seu casamento. A pornografia é um vício que vicia tanto quanto o crack, coisifica o seu parceiro, objetifica o seu parceiro, leva você para um patamar irreal de sexualidade, beirando a violência. E promove um prazer que é absolutamente fake. Absolutamente fake. Muitos homens não estão tendo prazer na vida comum, no sexo, porque acostumaram a se excitar na pornografia. Não pense você, assim como a droga começa como uma proposta legal de alívio de estresse, de pimentinha no sexo, e depois chega a conta. E outra coisa, mulheres, contos eróticos, 50 tons de coisa nenhuma. Contos eróticos também são pornografia. E é esse que é o problema da pornografia feminina. A gente pensa que a gente não está vendo aquelas cenas de sexo violento, sexo selvagem.
e distorcido, mas a gente se enche de fantasia e que o nosso parceiro não é capaz de fazer, de cumprir, de corresponder. É algo irreal, mentiroso. E aí a gente compara o personagem do livro, que é um torturador, com o nosso homem de verdade, trabalhador, honesto, íntegro e com uma sexualidade saudável, e fala assim: ah, eu mereço mais. Eu conheço uma famosa aí que acabou com o casamento depois de ler 50 Tons de Cinza. Dispensou um homem maravilhoso por causa de 50 tons de cinza. Cinza mesmo. Então presta atenção, esse negócio da pornografia, gente, é papo sério. Domínio próprio. Fechou parênteses? Fechei parênteses. Então vou concluir domínio próprio. Efésios 4:26 diz: quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha. Ou seja, nós não podemos ficar irados, não é isso? Podemos. Podemos. Quando ficarem irados. Então vai ter momentos que você vai ficar nervoso, que você vai ficar aborrecida, que a ira vai subir? Vai. Isso pode acontecer, normal. Mas se você tem o domínio próprio, o autogoverno desenvolvido, você vai até se irar, mas não vai pecar. Então não toma decisão de cabeça quente. Não haja no meio do problema, no fervor do problema. Se precisar de um tempo, para, respira. Apaziguem-se antes que o sol se ponha. Você só vai conseguir fazer isso porque isso também envolve o temperamento. Cada um tem o seu tempo, tem a forma de lidar com as circunstâncias. É importante também você conhecer como que o seu cônjuge funciona. Às vezes o temperamento dele e dela é diferente do seu, então as reações são distintas. Então é importante poder, isso é motivo para mais uma palestra, né? Para outra palestra. Você se conhecerem para saber como que cada um reage em cada circunstância, para que quando se irarem, saberem como resolver o problema na hora certa e também dar o tempo que o outro precisa. Não pequem, tenham domínio próprio.